Conforme vocês já perceberam nos meus vídeos, eu falo muito de vida interior, do eu interior, do mundo interior, porque isso é a base da espiritualidade, o íntimo do ser humano. A pessoa ela se desenvolve espiritualmente a partir do momento que ela presta atenção naquilo que existe dentro dela. O íntimo é o fundamento do desenvolvimento espiritual. Se uma pessoa ela não presta atenção naquilo que existe dentro dela, ela não se conhece. E se ela não se conhece, ela também não vai conseguir desenvolver as suas potencialidades, conhecer os seus dons e os seus talentos para aplicá-los corretamente na vida. E assim, consequentemente, a pessoa também não vai conseguir se desenvolver. Mas quando eu falo de eu interior, né? Eu não estou falando do ego, eu estou falando do espírito. Vamos fazer aqui uma diferenciação entre o ego e o espírito. O ego é um eu periférico ainda, é um eu cheio de desejos, é um eu preso ao mundo, que desvia o ser humano do seu verdadeiro destino quando ele não conhece o seu verdadeiro eu, que é o espírito. O espírito se manifesta intuitivamente. O espírito se manifesta por meio de sentimentos puros, não os sentimentalismos, mas os puros e verdadeiros sentimentos, os pressentimentos, a introspecção, a intuição. Então, esta é a forma pela qual o espírito se manifesta. E o ser humano precisa prestar atenção nisso para que possa encontrar dentro dele próprio as diretrizes de que necessita para se desenvolver. Mas isso não quer dizer que o ser humano, com isso, ele é autônomo e se desenvolve sozinho, que ele não depende de nada, né? Porque talvez algumas pessoas entendem que quando eu falo do eu interior, da vida interior, eu estou aqui pregando o conhecimento apenas em torno do próprio ser humano, do homem, que ele possa viver sem Deus, né? Não é nada disso, não é um antropocentrismo que eu estou pregando aqui, mas o autoconhecimento. Porque eu acredito que aquele que não se conhece também não vai conseguir identificar o caminho que leva ao reconhecimento de Deus. Porque quem não se reconhece, ele confunde a sua verdadeira vontade, que é espiritual, com os desejos carnais, que são referentes ao ego. O ego, ele cultiva os desejos carnais e o ego, ele toma esses desejos como a fonte da satisfação, da felicidade, em alguns casos até do conhecimento. Até do conhecimento. Só que o espírito, que é o verdadeiro eu do ser humano, ele não encontra satisfação nos desejos. Na verdade, ele nem quer os desejos. Ele procura se libertar dos desejos para conseguir purificar a sua verdadeira vontade, que quer o encontro com Deus. Então, o ser humano ele deve procurar por Deus espiritualmente, como um espírito. Não é à toa que Cristo disse que o ser humano precisaria nascer de novo para o espírito. Porque se o ser humano não identificar o espírito dentro de si e de dentro para fora procurar ligação com Deus, ele não haverá de encontrar este caminho que leva ao reconhecimento das verdades do Criador. Trata-se de algo que precisa ser procurado no ser do próprio indivíduo, no ser. Aquele que não procura pelo ser, mas se contenta apenas com as aparências, porque o ego é a aparência. O ego, ele procura por coisas que lhe trazem satisfações imediatas, só que isso está no âmbito das transitoriedades da vida terrena, de coisas que têm um começo, meio e fim imediato. Não trata-se de algo a longo prazo, como o espírito o procura. O espírito, quando ele desperta dentro do ser humano, ele coloca o ego no seu devido lugar,
utiliza o ego apenas como um instrumento para algumas tarefas aqui na vida terrena, porque o ego está ligado à mente do ser humano e o espírito é algo que está para além da mente do ser humano. O espírito é o transcendental e o espírito deve utilizar a mente como um instrumento. Só que o espírito não pode se tornar um instrumento da mente, que seria uma inversão. Na verdade, o espírito, né, ele nunca se torna um instrumento da mente. O que pode acontecer é quando o ser humano alimenta falsos conhecimentos, ele acaba soterrando o seu espírito. Ele coloca pilhas de conhecimentos errados em sua mente, que por fim impedem a livre manifestação do espírito. Daí o espírito fica amarrado, atrofiado dentro do ser humano, sem conseguir se manifestar. E é disso que resulta essa inquietação, a própria depressão, que é aquele sentimento que vem das profundezas do seu ser e o indivíduo não sabe o porquê disso. Então ele procura curar este sentimento ruim, essa depressão, com coisas terrenas, esquecendo-se que basta apenas libertar o seu espírito para que ele comunique à mente o que ele quer, que assim ocorre novamente a livre fluidez da vontade espiritual. E o indivíduo se sente leve e solto, se sente livre, porque a liberdade ela é um estado de espírito, é um estado interior, experimentado por aquele que liberta o seu espírito, né? Então a liberdade, ela se dá quando o ser humano se conhece, identifica o seu espírito e a sua verdadeira vontade, e isso passa a fluir naturalmente. Quando a vida interior do ser humano flui naturalmente, que ele se sente livre, que desaparece aquele sentimento de soterramento, sentido por aquelas pessoas que ainda não identificaram a sua vontade interior, e onde esta vontade interior, ela é sufocada pelos desejos mentais de um ego que se sobrepõe à vontade do espírito. Então é preciso fazer uma diferenciação nítida entre o ego e o espírito. O ego é ainda algo mental, algo terreno, só que o espírito, ele é transcendental. E quando eu falo de nós procurarmos Deus de dentro para fora, é utilizando-se do espírito, porque é o espírito que liga o ser humano a Deus e não o ego. O ego está preso ao plano terreno, o ego ele procura desejos materiais na busca pela satisfação. Só que esta satisfação buscada pelo ego, ela acaba acorrentando o ser humano e soterra o seu espírito, que por fim acaba ficando soterrado debaixo de pilhas e pilhas de erros mentais, que impedem o ser humano de ser ele mesmo, né? Então existe uma diferenciação nítida entre o ego, que é o falso eu, né? E o espírito, que é o verdadeiro eu. E é o espírito que conecta o ser humano a Deus, né? E é por isso também que eu falo tanto da vida interior, que o ser humano tem dentro de si tudo o que ele precisa para encontrar a verdade. E ele precisa apenas renascer espiritualmente. Quando ele o faz, todos os caminhos se abrem, todos os caminhos se tornam plausíveis na busca pelo aperfeiçoamento espiritual. E a própria intuição do ser humano é que vai lhe indicar a direção na qual ele deve seguir. Porque a intuição ela é como uma bússola que indica as coordenadas para o ser humano, né? E por isso é preciso nascer espiritualmente, renascer espiritualmente, para descobrir o seu verdadeiro eu. Porque o espírito, que é o verdadeiro eu, é que também indica os caminhos corretos ao ser humano, para que ele se torne conhecedor da verdade e também das trilhas que levam ao reconhecimento de Deus, o verdadeiro caminho que leva ao Criador. Certo, gente?
Obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima. Valeu!